E nossa minissérie de hoje é uma minissérie chamada Reprogramar em Ação, onde a gente tem o intuito de falar com todas as pessoas possíveis que estejam trabalhando com a RB, que estejam fazendo da RB uma profissão, e mostrar os casos e histórias de sucesso, aquilo que inspiraram pessoas. Olha que bonito isso, pessoal. Tá legal? Já tivemos com o primeiro professor licenciado, o Everton, tivemos com o Alex, ele trouxe um caso super bacana, e hoje temos mais um professor licenciado. Mas eu não vou fazer só com professor, não. Vocês vão ver que ex-alunos também hoje estão trabalhando e muito bem com a reprogramação biológica. Então eu também, terminando os professores, né, que é uma ordem que eu estou colocando, aí eu vou começar a convidar ex-alunos e hoje profissionais trabalhando com a RB. E vai ser lindo isso, porque vocês vão ver que a RB ela é uma profissão maravilhosa, além de rentabilidade, porque todo mundo pensa nisso, não adianta a gente ser hipócrita e falar, você quer uma profissão que você possa te sustentar, né? Não adianta a gente se enganar. E ao mesmo tempo trabalhar com uma coisa que você acredita, com uma coisa que você inspira vidas, que você transforma vidas. Tem coisa melhor que isso? Tem coisa melhor do que você escolher uma profissão e essa profissão te dá uma retribuição que transforma vidas? Tá bom, pessoal? Então olha que lindo isso tudo, né? Então por isso essa minissérie. E vamos chamar nosso convidado já agora. Vamos procurar ele aí. Meu grande professor. Agora ele vai receber o convite. Professor Yuri Alexander. Muito bem, professor. Seja bem-vindo. Grande mestre, como é que você está? Eu estou bem, professor Yuri. E você? Tudo ótimo por aí. Viu? Você está me vendo inteiro, minha cabeça? Como é que Graças a tá para Deus não. você? Só tô vendo o seu rosto. Não, porque aqui para mim parece cortado da boca para baixo. Não sei se é a configuração da live Não, aqui. não. Infelizmente, sua boca está aparecendo. Maravilha, Maurício. Que honra estar Tá, aqui, cara. Que massa. tá perfeito, Yuri. Tá perfeito. Tá Que bonito na legal. parada. Viu? A Não, Valéria isso deve aí estar te é. achando lindo. A Não, isso Valéria aí deve estar te é. achando lindo. Vamos falar só de novidade, né? Porque isso aí já é. Já é uma coisa normal, né? Já está acostumado com isso aí. Olha lá. Ai, que A beleza. Tati, a Tati Barancelli falou assim, estão perfeitos, né? Ela tá com Olha problema só. no olho. O olho que ela tá enxergando é só o que me vê, né? Olha o Mas Alex tá bom. aí também. Que Cara, bacana. obrigado pela presença, viu, Uri? Que honra você estar aqui, tomar esse tempinho seu para participar da nossa minissérie. É um prazer, tá? E Nossa Senhora. eu queria que você já se apresentasse, né? Falasse um pouquinho do Yuri Alexander. Muita gente aí te conhece, mas eu acho que é legal você falar aí para o público, né? Situar de novo quem é o Yuri, porque ninguém é melhor do que você para se apresentar, tá bom? Fique à vontade, que aqui o espaço é teu, meu caro. Excelente, Maurício. Então, antes de me apresentar, tá, eu quero dizer aí que para mim é sempre um grande prazer, uma grande honra falar da reprogramação. Seja falar sozinho dentro do meu carro, né? Então, quem dirá falar com o grande mestre, a minha grande inspiração e falar para tantas pessoas sobre algo que possa ser uma inspiração, né? Isso que a gente espera que sirva de alguma forma para cada um que está aqui nos assistindo. Então, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e que seja uma conversa aí de muito proveito para todos, tá? Então, eu sou o Yuri Alexander, eu costumo começar dizendo que eu sou filho do Enio e da Adélia, sou irmão do Igor, da Ana, da Isadora e da Alexia, até onde sabemos, são esses os irmãos, né? Mas há desconfianças de que existam outros. E sou um cara extremamente grato pela minha vida, extremamente grato pelas oportunidades que têm me aparecido, né, pelas transformações que a minha vida tem passado. E eu posso dizer, não é porque nós estamos aqui conversando sobre isso, não é porque você está aqui comigo, mas grande parte dessa transformação se deve à sua existência e a essa criação fantástica que foi a reprogramação biológica. Eu Muito grato, Yuri. não consigo imaginar hoje a minha vida como ela seria se eu não tivesse, naquele dia lá atrás, entrado naquela palestra onde você falava sobre por que adoecemos, né? Então, e hoje tenho a honra de trabalhar com a reprogramação e disseminar ainda mais essa visão, né? Essa filosofia, um pouco
é um pouco difícil falar em palavras isso, mas isso que nos permite viver de uma forma muito mais plena, muito mais positiva. E então estou aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho com vocês aí dentro do que couber. Cara, e eu te agradeço as palavras, viu, Yuri? Fico muito honrado de eu ter algum tipo de participação, né, na tua vida, de ter inspirado você de alguma forma, porque eu sempre falei para você, assim como todos os professores, vocês são mentes brilhantes, né, cara? E quando uma mente brilhante resolve seguir a gente de alguma forma, seguir algo que a gente criou, é um sinal muito poderoso, né? É um sinal para a gente de que a gente está no caminho certo, né? Porque Exatamente. nenhum de vocês professores se submeteria a seguir alguma coisa que não tivesse coerente com a vida de vocês, né? Então, toda vez que eu deito a cabeça no travesseiro, eu agradeço muito, porque são mentes brilhantes. Então, eu agradeço ao Pai do céu e falo assim, cara, eu acho que eu estou no caminho, né? Porque são muitas validações aí. Vocês, professores, os alunos que nos seguem, que falam tão bem, né? Nessa pandemia, quanta gente veio me agradecer, cara. Recebi mensagens de rodo, assim, sobre, cara, foi graças a isso que eu passei bem, que eu não passei sofrendo, que eu não passei com estresse, né? Então, realmente, eu fico muito feliz, viu, Yuri? Fico muito feliz mesmo com você, com a tua parceria. E tamo junto, né, Yuri? Queria que você falasse antes da gente começar, né? Que aí eu vou te perguntar sobre seu caso de sucesso ou seus Claro, casos. claro. Eu queria que você falasse desse grande projeto para o ano que vem, para você e para o professor Alex, né? Essa abertura. Fala um pouquinho disso, como que está esse ano que vem na Valente Cursos. Eu sei que vocês estão muito felizes e eu estou muito feliz. Fala um pouquinho disso para a gente. Cara, eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Você sabe que eu sou meio. Eu gosto de falar e às vezes eu dou muitos detalhes, não, mas se você precisar, você me corta. Mas quando eu comecei lá atrás, né, que eu tive a oportunidade de fazer esse curso, essa formação, eu lembro que eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria atender na época no Clean Terapias, que era onde você estava, né? A grande razão disso era que lá estava você e estava o Fernando, que eram assim, as duas referências para mim daquilo que eu queria começar a fazer, né? Então eu queria estar perto de quem estava, né, acima, de quem estava à frente de tudo isso. E acabou dando certo, as coisas aconteceram, conspiraram, fui para lá. E aí depois, né, você seguiu, junto com a Sara, você seguiu o seu projeto, né, criou esse espaço fantástico aí que é a Valente Instituto de Desenvolvimento Humano hoje. E as coisas também conspiraram muito a esse favor. Eu estava lá com o professor Alex e recebemos esse convite aí mais do que especial, que nos sentimos, né, muito honrados. O Alex já falou disso também muito bem na semana passada. E estamos hoje ao lado aí. Nós temos uma vantagem, acho que, é, em relação a qualquer outra pessoa que trabalha com a reprogramação, que a gente está do seu lado, né? A gente está ali, a nossa sala, a gente abre a porta, dá de cara com você. Não que isso seja 100% bom, né? Eu ia Mas, falar isso. Eu ia falar mas sobre isso. Mas é uma coisa assim, cara, que é diferente, a energia é diferente. Hoje eu estava falando com a Sara, eu disse para ela que eu, pelo menos, né, eu sinto que o Alex também, mas da minha parte, nesse um mês que faz que a gente está ali, né, pouquinho menos de um mês que a gente está ali, eu fiz mais movimentos em relação à minha carreira, à minha profissão, do que eu fiz nos últimos 3 anos, né? Então, essa energia, esse estar junto aí de vocês, né, de estar reunido pelo mesmo propósito, né, pelo mesmo objetivo, que é levar a reprogramação biológica da melhor forma para as pessoas, isso traz uma força, uma energia assim que não dá para explicar, né? Então, para nós estar aí juntos e por um grande, né, motivo, por um motivo ainda maior, que não é só atender pessoas, mas assumir aí as turmas de reprogramação, né? Então, eu e o professor Alex nos sentimos muito honrados, muito gratos pela confiança, claro, porque pô, eu vejo isso, é a tua criação, né, cara? Você é o seu filho, a reprogramação biológica foi o que você, assim, é a criação dos sonhos, né? A menina dos olhos. E você, tipo, eu vejo você entregou na nossa mão, assim, porque pelo menos você confia, né? Você está confiando algo de grande valor na nossa mão. Então, uma grande responsabilidade para mim e para o Alex, não tenha dúvidas, mas que eu acredito que a gente vai
já estamos, né, entregando o nosso melhor dia após dia e os frutos já estão aparecendo. Então, a nossa turma que já está aberta para o ano que vem, começa em fevereiro, a gente já está com 10 inscritos, né, que é praticamente 30% aí da capacidade, né, das vagas. E nós não lançamos ainda a turma oficialmente, a gente não fez campanha, não fizemos nada. É só para aquelas pessoas que já estavam naquela lista de interessados. Então, eu e o professor Alex estamos muito felizes com esse resultado e com a forma como, né, essa abertura que vocês nos proporcionaram está sendo uma força para nós. Cara, e eu tenho certeza, a gente entregou, eu e Sara, né? Porque a gente sabe que está em muitas boas mãos mesmo, né? A gente tem muita confiança em vocês. O Alex é um cara que eu conheço há mais tempo, eu já conheço a carreira do Alex, a história do Alex, né? O potencial que ele tem. E você também aprendi a conhecer aqui dia a dia, convivendo junto, né? Então, essa forma como você se mostrou, aquela aula que você deu para mim na capacitação, foi uma aula muito marcante, eu não esqueço dela. Então, ali eu vi que estava muito entregue. Eu tentei assim, tentar achar pessoas visualmente melhores, né? Eu acho que o curso vai perder um pouco no visual, né? Mas a competência, ela vai continuar com certeza. Eu acho que, uma vez eu li um negócio, Yuri, e eu acho que é mais ou menos assim, né? Quando o mestre foi bom, é quando o discípulo supera ele, entende? Eu li isso, achei muito fantástico, né? Então eu acho que vocês têm tudo aí para voar mesmo. Eu estou muito feliz, tá? Eu estou muito Com feliz. certeza. Mestre Yuri, diz para mim então agora, cara, conta para mim teu caso de sucesso, que a gente está curioso. O Tom falou uma coisa na primeira live nossa dessa minissérie, que eu iria me surpreender ao escutar tantos casos de sucesso dentro daquilo que eu construí, né? E eu sinto que isso vem acontecendo. Aconteceu com o Tom, aconteceu com o Alex. Então conta para nós aí, Yuri, conta seu caso especial, que eu sou todo ouvidos. Show, Maurício, show. Eu falo, é difícil a gente escolher, né, cara? Eu escutei a live do Tom e do Alex e é uma responsabilidade muito grande para mim. Eu falei, cara, o que eles trouxeram foi algo assim fantástico. E mas assim, hoje, inclusive, de manhã, eu tive um que eu falei, cara, acho que eu vou levar esse. Que sabe aquele negócio de uma segunda sessão que a pessoa vem e fala assim, ó, resolveu tudo. E, pô, uma sessão assim muito didática dentro daquilo que a gente ensina. Mas eu queria começar falando, Maurício, se você me permite, eu sei que a ideia Claro. principal é a gente falar um pouco daquilo que nós atendemos. Mas o primeiro caso assim que mais me marcou, que foi o grande passo para que eu quisesse a reprogramação biológica na minha vida, né, que eu falasse assim, cara, eu preciso levar isso para mais pessoas, foi o caso da Valéria, que é a minha esposa, só que não fui eu que atendi ela, né? Porque o que acontece? A gente sabe que a reprogramação biológica não é para ser um passe de mágica, né? A gente não promete um milagre para a pessoa. Só que a gente também sabe que existem coisas que a gente fica, pô, cara, como que pode, né, acontecer isso? A pessoa vai numa palestra, né, escuta um negócio que faz sentido para ela e ela se resolve de uma alergia. A pessoa assiste uma live, né? Você deve receber muito esses feedbacks. Você fala de um tema lá e a pessoa conseguiu entender o seu conflito e às vezes até aquilo ali foi a solução para ela. Né? E em outros casos a pessoa precisa ter uma ação, né? Talvez na maioria deles, a pessoa precisa ter a sua responsabilidade, precisa ter a sua tomada de ação. E esse caso da Valéria, ele me marcou muito porque ele foi uma conversa de 15 minutos. Né? Ele foi uma conversa de 15 minutos. Foi algo assim que a gente dá risada hoje, porque a gente está nesse meio, a gente está acostumado com isso, mas na época ela tinha uma alergia ao leite muito severa. Não era intolerância à lactose, era uma alergia assim, ó, eu até procurei fotos, mas não tem da época, né? Porque não tinha celular, não tinha essa facilidade de hoje. Mas eu lembro que quando eu comecei a namorar com ela, isso faz mais de 7 anos, as recomendações do pai e da mãe eram essas, assim, ó, você não pode comer, não vai na pizzaria, você não pode comer queijo, não pode ter absolutamente nada relacionado ao leite, porque ela tinha o nome dela no hospital, eu não vou citar o nome do hospital, mas ela tinha o nome dela
lá na ficha já de urgência. Então ela chegava, fechava as vias aéreas dela, a ponto de ela não conseguir respirar. Ela ia para intubadora, era corticoide, era morfina, né? Então era desde muito pequena, essa era a rotina dela. Ela não podia ter nenhum tipo de contato com qualquer resquício de leite, porque a alergia dela era às proteínas do leite, né? Não era a intolerância à lactose, como a gente está acostumado Isso. a ver. E aí a pele dela descamava, assim, parecia um réptil, assim, na barriga. Era um negócio, assim, terrível, cara, terrível. Tanto que um dia, né, um episódio que a mãe dela contou, a última crise que ela teve, quando ela foi no médico com a mãe dela, o médico olhou para a mãe dela e disse assim, ó, a próxima vez que ela comer qualquer coisa, que você der qualquer coisa para sua filha, você não precisa nem trazer ela aqui, porque ela vai morrer. Você não precisa nem trazê-la aqui, que ela vai morrer. E a última crise dela, feia, foi por uma bala de iogurte que ela comeu numa festa Caramba. de aniversário. E aí, enfim, na época eu não trabalhava com a reprogramação, mas o Fernando, né, que é o meu irmão, o Fernando Eng, que já estava naquele universo, já tinha alguns pensamentos sobre isso, né? Já tinha uma visão para esse lado. E aí eu lembro que a gente estava aqui jantando, o Fernando estava com a gente, e aí foi assim, sabe aquela curiosidade? Ah, quando é que começou? E aí fomos investigando e tal. Enfim, entendemos, né, o que foi o conflito dela. Eu até já vou dar uma aprofundada, né, porque acho que essa é a ideia, trazer para o pessoal esses detalhes aí do caso. Isso mesmo. Mas, assim, o resumo da ópera é que depois daquele dia, faz 7 anos que ela não tem absolutamente nada. Que ela toma leite, que ela come pizza, assim, normal, não tem nada. Né? Absolutamente nada. Né? A última crise que ela teve, para você ter uma ideia, que não foi nenhuma crise, foi uma releitura apenas, foi quando eu fui para o curso de formação do meu concurso em 2014, que a gente estava recém no início da relação, ela ainda estava naquela dependência, né? Então, já vão entender essa questão do que representava esse contato para ela. E aí ela ficou um mês longe de mim naquele momento, aquilo trouxe essa memória para ela dessa separação e acabou tendo uma pequena crise de novo, mas depois disso nunca mais, absolutamente nada, né? Então a resposta muito intensa, muito efetiva e nesse caso não foi um atendimento completo, não foi um atendimento formal, foi a consciência, né, a tomada de consciência de ela ter entendido por que eu tenho isso, né? Por que eu tenho essa alergia? E aí, não sei se você quer falar alguma coisa, eu posso fazer essa. Não, pode continuar que está maravilhoso, cara. Legal. O doutor Luiz Antônio, do Rio de Janeiro, é um alergista, né? Você teve a honra de estar com ele lá também. Beijo, Verdade, doutor. Luiz. Grande Um pessoa, beijo. grande. Beijo, Luiz. Seja bem-vindo. Legal. Então, assim, a primeira pergunta, né, que a gente fez, né, para entender isso aí foi, bom, desde quando que você tem essa alergia? Quando que começou essa alergia? Ah, desde que eu me entendo por gente, desde que nasci. Né? Aí veio aquela pergunta assim, tá, mas me diz uma coisa, se o problema fosse o leite, né, aquelas jogadas que a gente faz também com o nosso cliente, se o problema fosse o leite, você não acha que outras pessoas também teriam isso? Né? Quantas pessoas você conhece que quando tomam leite tem a mesma reação que você? Aí ela fez aquela cara, né, que você faz muito bem, tipo, não conheço, só eu. Falou, legal. Então, será que o problema está no leite? Ou será que alguma coisa no seu corpo, alguma coisa no seu sistema nervoso traz, né, o leite como alguma memória, como algum significado que gera essa resposta? Fala mais. Aí fomos continuando essa conversa. E aí veio aquela questão. O que uma criança recém-nascida, qual é a ligação de uma criança recém-nascida com leite? E aí ela, é a mãe. E aí fomos entender um pouco da relação com a mãe. Bom, a mãe teve ela com 14 anos de idade. Né? Começa por aí. A mãe dela engravidou dela com 14 anos de idade. Então, como será que estava, né? Como será que é para uma criança de 14 anos de idade que recebe, né, a notícia de que está grávida? Né? Como é isso? Então, ali já começou talvez o primeiro passo do conflito dela, né, como essa mãe estava. Aí a gente aliou, né, a situação na época da família financeira era muito escasso, era muito difícil, tudo era muito complicado.
Então, imagina como era para a mãe dela, como era para essa mãe estar amamentando essa filha. Né? Que tipo de emoções, que tipo de sentimentos essa mãe não estava se nutrindo naquele momento enquanto amamentava. Né? E a gente sabe como isso é percebido pela criança. Então, tanto que muitos conflitos do recém-nascido, da criança ali, de 1 ano, de 2 anos de idade, a resposta, em grande parte dos casos, está exatamente na vida da mãe. Então, o que acontece? Ó, a Suelen está aí falando. Maravilha. Então, ela entendeu aquilo, ela conseguiu olhar para aquela questão, só que na vida dela, naquele momento ainda, com os seus 17 anos que ela tinha na época, ela ainda tinha seus problemas de relacionamento com a mãe, né? Que remetiam a toda aquela história da infância que, pô, imagina a inteligência, a maturidade emocional que uma criança de 14 anos tem para criar um filho, né, Maurício? Pois é. Então, ali, essa carga com certeza foi passada. Não fizemos, nesse caso, a gente não fez teste de cinesiologia, não foi nada, né? Foi só essa compreensão. Só que Sim. aí teve um fator, né, Maurício, que você sabe que nesses casos ele é muito importante também. Como é que foi a relação da mãe da Valéria com a mãe dela? E aí ela falou, então, a minha avó, a avó dela, no caso, a mãe da mãe dela, morreu quando ela tinha 3 anos de idade. Então ela Cara, cresceu sem a mãe. E aí veio aquele movimento que a gente conhece tanto, né, Maurício, que é: mamãe, se você não pôde receber da sua mãe, então eu também não vou receber de você esse leite. Se você não pôde ter o colo, o carinho, o afeto, né, que para nós também tem essa representação do leite, porque o leite não é só nutrição para uma criança recém-nascida. Além da nutrição, principalmente, talvez, o mais importante ainda é essa afetividade, é esse amor todo, né? Quando e aí quando ela nasce, vem esse movimento de lealdade de, bom, mamãe, se você não pôde, né, se você não recebeu, eu também me fecho a isso. E aí o resultado ela estava apresentando. Quando ela entendeu isso, né, eu falo que foi uma conversa de 15 minutos, mas foi muito poderosa para ela, porque fez ela se questionar sobre isso. E o principal que mudou, depois ela me contou isso, foi o olhar e a relação dela hoje, né, hoje eu falo, na época, quando ela tinha essa idade, há 7 anos atrás, a relação dela e a visão dela, o sentimento dela em relação à própria mãe. Que havia muito julgamento, havia muita dor, havia muito conflito por causa de tudo aquilo que foi passado durante essa fase inicial da vida. E aí, enquanto isso não era resolvido, enquanto ela não olhava para aquele momento inicial da vida onde surgiu tudo isso, enquanto ela não, em outras palavras, enquanto ela não conseguia estar em paz com a sua mãe e com tudo aquilo que veio, ela não conseguia ir para a própria vida. E essa dinâmica que acontecia com ela era simplesmente um reflexo daquilo. Quando ela entendeu, quando ela resolveu, acabou. Acabou-se. você vê como quando a gente fala, né, Yuri, quando a gente fala no curso, né, o pessoal tá comentando aqui, né, entra até na dinâmica, Eva. Um beijo, Eva. Eu sigo você, sim, Exato. entra na dinâmica da lealdade, entra na dinâmica do amor cego, né? Isso aí é típico um amor cego. Então você vê que o que a gente sempre fala, né, cara? O poder do ressignificado, né? Quando você traz algo novo para aquilo que era velho, quando aquilo entra, vamos falar assim, entra no sistema mesmo, no sistema da nossa neurociência, da nossa neuroplasticidade. Quando você faz o ressignificado, a gente diz que é metade da terapia, se não for mais, cara. Né? Às vezes as pessoas falavam para mim, hoje menos, mas assim, é só falar, é só conversar. Claro que a reprogramação tem muito mais do que isso, mas a gente não pode chamar de só. Quando você tem uma conversa que você traz um ressignificado diferente para a biologia, é uma coisa muito poderosa, não é só. Isso é muito. É que a gente acha que para curar eu preciso cortar, arrancar, tomar, eu preciso abrir. Não, a cura, nós estamos trabalhando hoje com a reprogramação biológica,
Nós estamos trabalhando naquilo que é essencial. A cura está ficando cada vez mais sutil, cara. A cura, cada vez mais, ela está sutil. Então, isso é muito poderoso. Você tem percebido isso. A gente está caminhando para a gente está caminhando para épocas que quanto menos você tocar na pessoa, quanto menos você invadir a pessoa de forma abrupta, mais você vai curar. A cura está na sutileza, né? E méritos também para a Valéria, né, cara? Porque, assim, olha como ela pegou... A gente sabe que a cura vem do paciente, né? Com Então, certeza. olha como ela pegou aquilo como uma verdade. Ela falou, cara, isso fez sentido para mim. Ela não questionou, ela entendeu, falou, cara, isso é muito louco, isso faz muito sentido para mim, porque você sabe disso. Se o paciente não pegar a responsabilidade dele, a cura ela é intrínseca, né? A cura ela é intrínseca, ela vem de dentro para fora. Então, esse exemplo que você deu, Yuri, é maravilhoso, assim, cara, e só reforça. Quantas pessoas aí estão nos assistindo ou conhece alguém que pode ter uma intolerância à lactose, não é, cara? Olha que loucura. É, exato. Então assim, cara, é para isso que essa minissérie nasceu. Né? Para você que está aí nos assistindo, ouvir e falar assim, caramba, meu, resolve. Porque nós não estamos inventando historinha aqui, né? Isso aí são casos verdadeiros, tem testemunha. Você pode ligar para a pessoa, né? Você pega o telefone, deixa eu ligar para a pessoa para confirmar. É um testemunho fabuloso, né? De um método, de uma técnica, de uma abordagem espetacular, né? Eu sei que eu sou suspeito, mas por muito tempo também, cara, eu não sabia me valorizar, durante muito tempo da minha vida, e hoje eu consigo ter uma noção, graças ao feedback de vocês, professores, de alunos, que realmente a gente tem que validar aquilo que a gente criou, aquilo que a gente construiu, que vem fazendo para ajudar. Parabéns, meu querido, parabéns, porque foi muito bonita essa história da Valéria. Eu até conhecia essa história, mas acho que você nunca tinha me passado com tanto detalhe, assim, né? É. Então foi legal ouvir, Yuri. Foi bem legal, viu, cara? E foi isso, né, Maurício, que eu falei, cara, porque, tipo assim, eu nunca tive uma doença séria que eu me curei, né? Vamos falar assim. Muita coisa, assim, fora a parte física da minha vida, quando eu conheci a reprogramação, eu não tinha dinheiro para nada. Tanto que, se não fosse aquela história de. Muita gente não sabe, mas eu só fiz o curso graças a eu saber tocar guitarra. Se eu não soubesse tocar guitarra, talvez eu nunca teria feito o curso de reprogramação biológica. E embasa muito, né, vai muito ao encontro do que a gente fala no primeiro módulo, né, daquela questão do que a gente vibra. E eu tinha, naquele dia que eu assisti a palestra com você, eu já te falei isso, aquela palestra lá do Porquê Adoecemos, eu falei, cara, eu preciso fazer esse curso, né, eu quero fazer esse curso. Você falou uma coisa lá, tinha muita gente, eu não me lembro, eu não sou muito bom assim de fazer estimativa, mas pelo menos umas 500 pessoas tinha naquele auditório, né? E você falou assim, se uma pessoa, um de vocês aqui apenas, se inspirar a partir do que eu estou falando aqui e levar para a vida de vocês, eu já fico feliz, né? E eu estava ali sentado, né? E eu fui talvez tenha tido muito mais pessoas, mas eu fui um desses caras. E aí eu falei, cara, eu tenho que fazer o curso, eu não tirava aquilo da cabeça e tal. E aí um dia eu tava no meu trabalho e você me mandou uma mensagem, né? Ah, Yuri e tal, você não quer fazer meu curso? Ele fez aquela proposta para eu te dar aula de guitarra. E eu falei, cara, meu Deus do céu, eu fiquei emocionado e fiz para o meu autoconhecimento, não tinha a intenção de trabalhar com isso. Só que foi esse tipo de situação, Maurício, em especial esse caso, em primeiro lugar, que é como se fosse uma injustiça eu guardar isso para mim, entende? É como se fosse Entendo. uma coisa assim, cara, por que eu vou ficar com isso para mim, né? Que é maravilhoso, sendo que tem um monte de gente que, como aconteceu com a Valéria, como aconteceu com um monte de gente que eu posso colocar, onde eu posso servir como um instrumento para que essa pessoa, de alguma forma, melhore a vida dela, né? Então, essa foi a grande inspiração para eu decidir, depois da minha formação, ali, depois que eu terminei o curso, falar, não, eu quero vestir essa camisa, eu quero fazer isso da vida. E quando eu falei também, né, de eu ser um cara de muitas oportunidades, acho que poucos sabem disso também, não sei se era a sua ideia abrir, mas eu não era para eu ser um professor de reprogramação biológica hoje, né? Talvez se eu fosse de outra cidade, como os outros professores, talvez se eu estivesse em outro lugar, eu não seria, porque eu só consegui ser um professor por estar perto de você e ter conseguido mostrar
para você que eu, vamos dizer, dava conta do recado, né? Que eu poderia fazer isso mesmo sem ser um profissional da área da saúde. Então, eu falo, essas conspirações, né? Essas oportunidades, elas, sou muito grato por todas elas, né? Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje falando disso para vocês. E isso é verdade mesmo, cara. Isso é verdade. Apesar da minha admiração, sempre tive uma admiração musical por você enorme, ainda tenho, né? Eu acho você realmente um profissional da música, né? Não só da reprogramação como terapeuta, mas da música. E a música foi sempre uma coisa que mexeu muito comigo, nas minhas raízes, então eu gosto demais. Então, a nossa afinidade foi imediata, né? Mas realmente, dentro dentro da reprogramação biológica, realmente a gente tinha alguns critérios, né? Tinha que ter a área da saúde, tinha que ter. Mas é o que eu falo, Yuri, você tem uma diferença muito grande, né, cara? Muito grande, porque você é um cara que busca demais. Então, hoje, às vezes, depende do profissional da área de saúde, com todo o respeito, mas o cara tem que estar bem embasado para conversar com você, assim. Eu sei até por mim, as nossas conversas profundas que a gente tem. Então, toda essa capacidade sua, essa motivação, essa busca profunda que você faz e da forma como você aprendeu realmente a reprogramação, eu acho que você pegou a essência, eu acho que esse lugar é muito merecido para ti, né? E você está ocupando ele muito bem. Tá? Então, eu estou bastante feliz com isso e é uma exceção, e eu gosto dessa exceção. Eu gosto porque isso mostra que não existe limitação para quem tem poder, né? Não tem limitação para quem busca, para quem cria o seu caminho. E as limitações somos nós mesmos, né? Você vê, existia uma regra que você venceu a regra. Olha que legal. Sim. E você venceu a regra por quê? Porque você mostrou. Então isso eu acho bonito, isso eu acho muito poderoso e muito merecido, tá? Uma admiração grande minha por você em todos os aspectos aí. Não só por você, né? Eu sempre gosto de ressaltar você, porque a gente teve mais perto por causa da música, né? O Alex até Claro. tentou tocar carrão, mas o Alex parece que ele é amputado de um braço, né? Tocando carrão. Então, assim, coitado do Alex. Eu também. O Alex é um excelente carronista. Nem sei se fala assim. Mas, assim, eu acho que a proximidade que a gente teve foi, sem dúvida, por causa da música, né? Eu gosto demais de música, e a gente se aproximou. Inclusive, nosso batera estava assistindo a gente, não sei se ainda está. Entrou, né? aí. Não... Nosso batera tá assistindo aí, cara. Um beijo, Rodrigo, se você estiver aí, para a Thaís, para a família, para os meninos, como é que chama Benício. A o Bianca e o Benício. Benício e a Bia, né, Bianca? Isso mesmo. Um beijo para as crianças aí. Saudade de vocês. Yuri, cara, deixa eu ver aqui como é que nós estamos na posição. Acho que dá, cara. Você tem mais um caso aí para nos inspirar? Tenho. Não é esse que eu vou contar, tá? Mas hoje, a hora que eu saí hoje, a hora que eu saí da sala lá de banho, eu queria te dar um abraço, mas você estava ocupado lá, estava atendendo, né? Porque foi justamente a cliente que eu atendi hoje, ela está na live aí, eu não vou falar o nome dela, mas ela postou hoje também, que ela esteve aqui. A gente teve o primeiro atendimento online, no meio da pandemia, e apesar de não ser o formato da reprogramação, eu tenho recebido muitos feedbacks de pessoas de outros países que não tem como estar aqui presencialmente, não tem quem a gente indicar, a gente acaba ajudando também e o resultado tem sido muito positivo. E, né, e a nossa sessão também foi um caso de alergia ao leite, né, curiosamente, um filho de poucos meses, 5 meses, se não me engano, e assim, a resposta dela foi essa: Yuri, eu não sei como explicar, o médico do meu filho não sabe como explicar, mas faz um mês que ele está curado. Ela usou essa palavra, né? Faz um mês que ele não tem nada. Ela tinha que cozinhar em outras panelas, para você ter uma ideia, porque não podia ter nada, né? E não encontrava, aí tinha que fazer aquela dieta totalmente, absolutamente restritiva, e fizeram, e não deu certo. Mas, enfim, o feedback dela foi esse. E eu achei uma frase que ela falou, até eu vi uma dúvida de alguém que perguntou, isso talvez responda isso. Ela falou assim: Yuri, vou ser bem sincera para você, mas a nossa sessão ela foi mais para eu me curar do que para o meu filho. Né? E eu falei, mas é exatamente isso, né? Exatamente isso, porque o seu filho... Por isso que teu filho vai melhorar, né? Porque você é por isso. Exato, exatamente. Então ela percebeu que o filho estava simplesmente ressonando aquilo, né? Refletindo aquilo que estava acontecendo na vida dela. E ela recebeu,
entendeu, fez sentido para ela, ela fez os movimentos, teve a sua autorresponsabilidade, se curou dos seus conflitos e que legal, né? O resultado aparece, parece mágica, ela se entregou aí, ó. Ela, Não ia falar. ela se entregou aí. Aí, ó. Aí, não me deixa mentir. Beijo, Sérgio. Tá? Então eu saí de lá assim, eu falo, apesar de ser um ambiente, o habitat natural da reprogramação, a gente é acostumado com isso, não tem como a gente não se alegrar, né, Maurício? Não tem como a gente não passar isso e falar, puta merda, que massa, né, cara? Como eu sou abençoado de estar à frente disso, de estar podendo fazer isso, né? Então, mais uma, né, é o nosso dia a dia. Mas o que eu quero trazer de outro caso, né, eu acho que dá tempo aqui, é um caso um pouco diferente, acho que do que a gente já viu aqui, não tem a ver com sintoma nem doença, mas é uma coisa bastante polêmica, né, que a gente fala inclusive nos cursos, né, as mulheres normalmente falam, putz, mas como assim? Que é o tal do homem mulherengo. É o homem que não consegue parar com a mulher ou sempre trai a esposa. E a gente vê, né, a gente fala e percebe isso, que é difícil de um homem nesse padrão reconhecer que isso não está legal, né, que isso é um conflito e buscar ajuda para essa situação, né? É algo difícil de acontecer. E a gente sabe, inclusive, né, vocês aprendem isso no módulo 5 do curso, é perigoso querer mudar isso à força, né? A gente não recomenda nada, na verdade, mas isso em especial, a gente não muda à força. E aí a questão foi que primeiro quem veio foi a mulher dele. A mulher dele já tinha estado comigo em outros workshops e palestras, e ela veio para um atendimento, e nesse atendimento ela, ela queria, na verdade, mudar ele. Né? Só que a gente sabe que não é assim que funciona. E aí entendemos a parte dela, porque quem estava sentado na minha frente era ela. E aí ela entendeu a sua responsabilidade, entendeu o seu conflito, tal. Não vou especificar o dela aqui, mas a questão é que ela foi embora, não deu um mês, Maurício, veio o cara. E aí ele falou assim, eu sou o namorado daquela fulana. Eu falei, bom, fudeu, né? O cara vai me dar um tiro, eu não sei. Fiquei naquela incerteza, o que o cara vai fazer? E aí ele abriu, né? Ele falou, então, ela mudou muito depois da sessão, ela conversou comigo e eu senti essa necessidade. E ele abriu para mim o caso dele. E ele falou assim, Maurício, eu achei engraçado, que ele falou assim, eu saio para comer um lanche, por exemplo, 9 horas da noite, num bairro aqui de casa, passa um carro com uma mulher dentro e me chama para entrar. É um negócio assim, parece que cai no meu colo, entende? Eu tô quieto, não é nem eu que às vezes eu vou atrás, mas para você ter uma ideia como é estranho, o negócio parece que me persegue. E ele falou, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso, porque eu tô tendo problemas com a minha esposa, eu gosto dela, eu amo ela e a nossa relação tá indo pro buraco. E aí, perfeito, né? A gente sabe que essa abertura do reconhecimento de que eu preciso de ajuda e de me abrir, né, de colocar essa vulnerabilidade para que o outro me ajude, cara, isso talvez seja mais do que 50% da sua cura, né? Você querer e você dar esse primeiro passo. E aí, ali a gente começou a entender, fiz as investigações, a gente sabe que esse tipo de situação, uma das possibilidades é uma soma de conflitos, né, de conflitos de território, como a gente chama na reprogramação, e esses conflitos de território costumam estar relacionados com frustrações amorosas, né, com situações envolvendo justamente essas situações de relacionamento, separações e tudo mais. E aí nós encontramos na vida dele traições que ele passou, conflitos com mulheres, situações onde ele foi humilhado, verificamos isso, tal. Só que indo mais profundamente, né, eu sempre gosto de começar, eu aprendi isso com você, inclusive, de começar simples e aí ir aprofundando, né? A gente começa uma estrutura mais simples e fomos aprofundando. E aí, quando eu fui chegando no momento mais da infância dele, o que acontece? Eu fiz aquela pergunta, tá, eu já entendi que na sua vida muitas mulheres te magoaram, muitas mulheres te fizeram sofrer. Mas essas mulheres da sua vida adulta, eu acredito que não foram as primeiras que fizeram você sofrer. Quem foi a primeira mulher que fez você sofrer? Aí ele começou, né, parou, mudou o semblante totalmente, né, se emocionou um pouco, lembro que ele chorou e tal. E aí ele falou
falou, Yuri, eu não me lembro de um carinho que a minha mãe tenha me feito. Eu não me lembro. Se você me perguntar um afeto, uma demonstração de afeto, um eu te amo, eu nunca recebi isso da minha mãe. Né? Então, ele cresceu sem entender, sem essa referência do que era o amor de uma mulher. E aí, o padrão dele inconsciente, que ele não conseguia ver até então, é que, quase como se fosse uma vingança, ele estava procurando magoar outras mulheres, como se fosse esse fazer mal para a própria mãe. Né? Então, esse movimento inconsciente, bom, minha mãe me fez sofrer, minha mãe me magoou, então eu vou fazer a mesma coisa com outras mulheres. Como se ele estivesse fazendo com a própria mãe, mas ele não era a mãe dele, eram outras mulheres que tinham essa representação da mãe. Né? E aí, levei ele para a maca, fizemos os testes e sim, apareceu ali investigando como causa a situação foi um conflito próprio, um conflito pessoal dele, só que foi um conflito que aconteceu na infância. E principalmente neste primeiro momento da vida, né? Nesses 0 a 3 anos de idade. E aí, qual foi a resolução para ele? Qual foi o tratamento para ele? Foi se curar com a mãe. E aí, Maurício, né, para o pessoal que está nos vendo aí, como que eu posso, com 30 anos de idade, com 40 anos de idade, me curar com a minha mãe? Às vezes ela nem viva mais, tá? Né? Isso é possível na reprogramação biológica, a gente tem ferramentas para isso. A gente tem uma metodologia muito completa para fazer isso, porque imagina se eu precisasse que a outra pessoa estivesse aqui e viva para eu poder me curar. E a gente sabe que às vezes não é a mãe, mas às vezes é um bisavô seu a causa disso. Às vezes está muito mais para trás do que você pode imaginar. Né? Então, a sua cura ela acontece principalmente aqui dentro. Porque o movimento é justamente aquilo que você falou antes. Essa mudança de entendimento, né? Essa mudança de percepção a partir de algo que começa a fazer sentido agora. Então, o que mudou para esse rapaz ali foi o olhar e o sentimento dele em relação à sua mãe. Porque aí ele percebeu por que a mãe dele fez isso. Por que a mãe dele agiu assim? Porque ele nunca tinha se perguntado e se colocado no lugar dela. E ali, quando a gente começou a dar mais profundidade nisso, ele entendeu que a mãe dele sofreu mais do que ele. Porque ele estava esperando que a mãe dele fizesse algo por ele que ela não conhecia. Porque ela não tinha recebido esse amor dos pais também. Ela não sabia o que era ser amada por um pai e por uma mãe, porque ela também não teve. Então, este ressignificado foi o movimento de cura para ele. Até o último contato que eu tive com eles, eles estavam juntos. Eles estavam já em pé de separação e não atendi os dois juntos, mas esse movimento fez com que o casal conseguisse restabelecer essa força e estivesse juntos. Espetacular, Yuri. E aí eu quero também dar um depoimento, tá? Que eu acho que é importante. Se você, agora sou eu que vou te pedir, né? Se você me permite. Nossa, tá em casa. Eu quero dar um depoimento que esse caso que você contou foi um caso que eu vivi, Yuri. Foi um caso que você contou a minha história, cara. Olha só. Nossa, caramba. Você contou a minha história. A reprogramação, por que eu hoje sou fã do que eu desenvolvi, sou fã do que eu faço? Porque a reprogramação, ela me curou primeiro antes de eu curar qualquer outra coisa, você entende? A reprogramação, ela trouxe uma cura para mim. Pessoalmente, né? Eu vivi todos esses conflitos que você citou, né? Um afastamento que eu senti da minha mãe de alguma forma, e eu sei que ela me ama muito, mas eu senti esse afastamento. Eu fui muito desprezado pelas garotas que eu queria namorar, né? Hoje eu sei que era por causa da minha lata, mas nessa época eu não sabia, né? Então, assim, eu fui muito desprezado. Eu era muito certinho. Eu fui criado muito para ser certinho, né? Então, assim, eu ia certinho, formalzinho nas garotinhas. Eu queria fazer o negócio. Eu queria levar para o cinema. Eu queria levar para almoçar. E elas não queriam. Elas queriam os doidos. Elas queriam os caras que davam racha de carro. Elas queriam os caras que faziam as coisas difíceis, né? Então, eu nunca tive muito para isso, né? Então, eu vivi essa fase casa nova da minha vida
muito intensa, né? Até que foi chegando a consciência, foram exatamente, olha o que o Luiz pôs, as histórias se interligam, com certeza. Isso fez parte da minha vida. Engraçado até o Yuri trazer uma história, pode ter sido uma ressonância entre nós dois, viu? Você trazer um caso desse, né? Sim. Então, eu tive muito isso. Foi uma época muito difícil da minha vida, fiz pessoas sofrerem, foi muito difícil da minha vida. Mas é gostoso a gente hoje falar disso, e hoje eu falo disso com muita tranquilidade. Hoje eu não tenho dor para falar disso, né? Isso doeu muito em mim durante muito tempo. Mas hoje eu não tenho dor, porque como eu abro as minhas lives, eu sou um ser humano comum e imperfeito. Então, eu acho que criar isso foi, na verdade, uma necessidade de cura pessoal. E como me curou, a gente quer levar para frente, né? A gente quer ajudar outras pessoas também. Então, eu sou muito grato a tudo que eu fiz e que eu estudei na minha vida, e que, acreditem, não foi pouco, justamente porque isso foi uma cura pessoal, foi uma cura muito profunda. Então, me senti inspirado para dar esse depoimento, que exatamente o caso dessa pessoa foi um caso, teve gente aí, o Augusto, ela tem uma história bem parecida. Adorei chegar aqui agora. Você vê que fantástico, cara, como é essa minissérie, Yuri. Você está entendendo, cara? História é caso de sucesso. A sua história que você contou foi a minha. E tem um monte de gente aí, não vou dizer um monte, mas aí que já se identificou com isso. Você entendeu? Exato. Então é mostrar que a gente é humano, que a gente erra, mas que a gente pode se arrumar com consciência. Porque a gente tem todo o direito, eu digo assim, a gente tem todo o direito de, às vezes, cometer atos falhos, né? Por questões inconscientes, por nossas dores. Mas, cara, uma coisa que a gente tem que fazer é se responsabilizar, meu. Se eu não tivesse me responsabilizado, eu não teria curado. Se esse rapaz aí que você tratou não se responsabilizar, não vem cura, né? Não tem cura. Então, isso é muito lindo, cara. É por isso que faz a gente caminhar e continuar, né? Nesse processo todo com muita alegria, com muita paz no coração e com coerência. Porque hoje é gostoso. Eu pego, às vezes, os caras que falam na minha sala, na minha sala, no meu consultório, puta, doutor, cara, eu sou muito mulherengo, eu tô perdendo meu casamento, eu tô sofrendo, eu falo para eles assim, calma que tem cura. Eu conheci esse lado negro da força. Calma que você vai resolver isso, né? Então, olha que legal, cara. Olha que legal você ter essa capacidade de inspiração, né? A gente está regenerado. E por isso que o julgamento é a pior coisa. E sabe o que eu descobri em todos esses anos, sofrendo, Yuri? Até descobrir a reprogramação, até pegar isso. O pior julgamento é o que você faz a você mesmo, cara. Esse é o mais destrutivo que existe, entendeu? Que é a culpa e a vergonha. Dentro da CNV, quando a gente estuda a comunicação não violenta, não tem nada que você possa passar na tua vida pior do que a culpa e a vergonha. E normalmente quem nos culpa não é o outro. Não é você, Yuri, que fala para mim você é culpado. Não, quem nos culpa é nós mesmos, cara, é nossa consciência ou nosso inconsciente que nos culpa. E isso nos destrói completamente, porque geram emoções muito violentas dentro da gente. Muito violentas. Então, obrigado pelo teu presente. Obrigado, porque diante desse caso, você trouxe 2 casos muito bonitos, né? Da sua esposa, a Valéria, que deve estar feliz pra caramba, né? Que conseguiu se libertar disso, de uma situação gravíssima, gravíssima. Né? E esse caso que aí, quando você estava contando, eu me senti inspirado para falar de mim, porque eu sei o que esse cara sentiu, eu sei exatamente como a dor que esse cara tinha, e que bom que ele encontrou você. Que bom que ele encontrou você. Tá? Isso é fantástico, meu irmão. Isso é uma coisa linda. Obrigado aí ao Dr. Luiz Antônio, né, que escreveu aí, falou, cara, parabéns, Maurício, pela coragem de se expor, muita admiração por você. É isso aí, doutor. Nós somos humanos, né, cara? Nós somos imperfeitos. O errar é humano. Agora, assumir a responsabilidade é necessária, sairmos da infantilidade, né? E eu só me curei quando eu saí da infantilidade, cara. E ali eu me curei com a minha mãe, olha só, com as mulheres. História idêntica, viu, Yuri? Idêntica. É muito, muito bonito. Yuri, nós estamos chegando perto do final. Deixa uma mensagem aí, cara, positiva. O que você gostaria de falar para
para o pessoal que está com a gente. Manda ver. Cara, o que eu posso dizer para vocês, né, é que não, não aceitem para a vida de vocês limitações que são impostas pelos outros, né? Eu até de propósito eu falei daquela questão minha em relação a ser professor, porque se eu tivesse aceitado aquilo como uma verdade, um martelo batido, né? O que eu mais queria naquele momento era me tornar um professor de reprogramação, eu talvez não estaria aqui, né? E isso serve para um diagnóstico que você recebe, isso serve para essa pessoa que falou ali para a Suelen, que se abriu ali, se identificou, falou que o filho dela não ia se curar daquilo, o mesmo médico, talvez que falou para Valéria que ela ia morrer se ela comesse leite de novo, tomasse alguma coisa com leite. Então, nós não precisamos aceitar aquilo que o outro fala como se fosse uma imposição, né? Como se fosse a determinação do nosso destino. Eu falo que se cada pessoa, cada profissional tivesse uma humildade de colocar assim, eu até falei para a Suelen hoje isso, eu não consigo te ajudar, Maurício, com a reprogramação. Eu já fiz 2, 3 sessões com você, você não está tendo resultado. Eu não tenho o direito de falar para você que você não tem cura, que você não tem jeito. Né? O que talvez eu poderia falar, que seria o esperado, é assim, ó, Maurício, com tudo que eu sei, com tudo que eu aprendi, que eu tenho de ferramenta, eu não consigo te ajudar, cara. Mas continue procurando, continue indo atrás. Tem outras técnicas, tem outros livros, vá aprender, vá buscar alguma coisa que possa te tirar disso. Mas eu, sinceramente, vim até onde eu podia. Então, olha que legal, eu não te dou uma sanção de que você está fadado a viver aquilo pro resto da tua vida. Entende? Você está aberto a procurar aquilo. Então, é o que eu acho que cada um de nós deveria ter. É entender que nós temos, sim, essa possibilidade de conseguir uma vida muito melhor, só que nós temos que fazer a nossa parte. Né? E se você está disposto a isso, eu acho que vale a pena você buscar uma experiência nova. E aí eu puxo para a nossa formação em reprogramação biológica, que é dentro do nosso... Nós temos que vender o nosso peixe, né? A gente é suspeito para falar, mas, pô, olha o tanto de gente que tem aqui validando isso, né, Maurício? E não é à toa que a gente vai para a 27ª turma. Vai ser no ano que vem. Perfeitamente. Não se tem 27 turmas cheias de uma coisa que não funciona. Né? Não teria isso. Então, eu vi que algumas pessoas colocaram ali nos comentários, quero fazer o curso, onde é que tem o curso? Então, aqui na cidade de Cascavel, tá, nós estamos com as inscrições abertas para a turma do ano que vem, que é a turma 27, onde eu e o professor Alex, que está aí também com o Instagram do Reprogramação Biológica Cascavel, estaremos conduzindo as turmas, tá legal? Se vocês querem fazer a inscrição, é só falar com a gente, pode mandar mensagem tanto no direct aqui do Reprogramação Biológica, no meu, Yuri Alexander Oficial, no Reprogramação Biológica Cascavel, tá? Podem mandar aí que a gente vai atender muito bem vocês e vai ser uma honra fazer parte dessa jornada com vocês, para que vocês também, talvez daqui a um tempo, estejam fazendo parte dessa série, né, Maurício? Contando as suas próprias histórias de sucesso. Cara. Esse aqui é uma minissérie que eu quero que dure muito, né? Que a gente vai fazer o possível para que ela fique bastante no ar, justamente como uma fonte inspiradora, porque a RB, eu estava falando antes de te chamar, a RB, além de inspirar vidas, ela pode se tornar, sim, uma profissão para você. Hoje ela é uma profissão consolidada, tá? Isso está na nossa cara aí, nas evidências aí, tá? Então, eu apoio, tem todo o meu aval esses dois, eu entreguei a reprogramação Cascavel aqui, né? A reprogramação já existia os professores fora, temos na capital São Paulo o professor Everton, no Rio de Janeiro o professor Álvaro, em Curitiba a professora Ramayana, e aqui em Cascavel nós então passamos essa bola, né? Essa bola ao Yuri e ao Alex, e eu estou muito honrado, muito feliz para eles conduzirem a graduação da RB, e a gente, como criador, vamos estar em projetos pós-formatura, temos muita coisa nova para reprogramação, muita coisa boa vindo aí, tá? E eu estou bastante feliz, cara. Que live gostosa. Olha aí a Bia colocando, RB deveria estar na escola. Concordo. É um sonho. Viu, Bia? Hã? É um sonho, né, Maurício?
É o sonho. Nós chegaremos lá. Nós chegaremos lá um dia, plantando nossa sementinha, né? Com Plantando nossa certeza. sementinha. Que live gostosa, cara. Que 2 casos tops que você trouxe. Todas essas lives até agora foram maravilhosas. Só tenho que te agradecer, Yuri, tá? E eu agradeço essa sua condição de não se colocar a sua limitação, né? Porque talvez se você também tivesse aceitado isso, você não estaria aqui, né? E foi Com engraçado, certeza. vamos agradecer também ao Fernando Eng, né? Porque foi numa conversa com o Fernando que eu peguei e tomei essa decisão séria realmente de fazer a proposta para você. Eu já tinha minhas dúvidas, aí sentei com o Fernando me falou umas coisas assim, fechou com o que eu acreditava, e aí então a gente acabou fazendo a proposta e feliz por você ter aceito. Com Pessoal, certeza. agradecer a todos vocês aí por ter estado conosco até agora, nesse horário, tá? Muita gratidão. Um beijo no coração de vocês, enorme. Que vocês tenham, ó, amanhã sextou? Que maravilha, hein? Uma excelente sexta-feira para vocês, excelente final de semana. Eu fiquei muito feliz, estou muito feliz, né? Tenho passado dias muito felizes. Eu acho que a vida está se mostrando diferente, tá? As frequências e as vibrações. Aproveitem essa nova era de transformação, de energia. Pensem muito para cima, sintam muita energia positiva e vamos para cima. Vamos para cima mesmo, tá? Com tudo. Yuri, meu irmão, é gostoso saber que a gente vai se ver logo, né? Porque nós estamos na mesma clínica, no Com mesmo certeza. espaço. Com Então, certeza. então isso é muito produtivo. Beijão, Alex, que também está aí assistindo com a reprogramação biológica Cascavel. E para vocês, pessoal, nos sigam aí, tá? Tanto a reprogramação biológica oficial quanto a reprogramação biológica Cascavel. São os sites aqui de Cascavel, a oficial, que é minha, e a Cascavel, que é do Yuri e do Alex, que vão conduzir os cursos, tá? Muita gente falando da live. Obrigado a todos vocês, tá? Que gostoso. Valeu. Obrigado, doutor Luiz Antônio, Emily, a Kátia. Que delícia, cara. Que maravilha. Todo mundo falando muito bem aí. Fiquem com Deus. Pedir Beijo. para Hã? Só pedir para a galera, mas que eu gosto sempre de lembrar, o pessoal que tá lembrando aí, tira a print da tela aí e posta a nossa cara lá nos stories, tá? Posta lá, marca a Isso é Reprogramação importante. Biológica Oficial, marca a Reprogramação Cascavel, marca o Yuri, marca o Alex, pra gente repostar vocês, tá? Vamos fazer isso aí chegar para Que, mais ba pessoas. que E eu te bacana. agradeço muito, Maurício, tá? Assim, muito prazeroso. Poderia ficar aqui até meia-noite falando, né? Mas eu Eu sei que a gente também. tem coisa para fazer também, né? Então, grato a você e grato a todos aí que estão nos ouvindo, tá? Fico muito feliz em poder ter feito parte aí dessa primeira de muitas, que essa minissérie dure mais que Malhação na Globo, né? Mas vai durar. Vai Vai durar bem durar, mais. vai durar. E não, nada contra. Além de Não. durar mais, vai ser mais útil também. Eu tenho Nossa certeza. Senhora, muito mais. Sem comparação. Sem comparação. Um beijo, gente. Obrigado, professor Yuri. Beijo para Grande vocês. beijo. Até Fiquem mais. com Deus, cara. Tchau, Paz tchau. aí e amor para vocês. Se cuidem. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.